E aí, pessoinhas do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a gente fazer aquela aulinha massa sobre o gráfico da função de segundo grau, gráfico da nossa função quadrática. Começamos aqui, ó. Primeiro, a gente já sabe que para a gente compreender a primeira parte do nosso gráfico da função, a gente tem que entender como é que vai ser a concavidade desse gráfico, né? A gente observa a concavidade de acordo com o coeficiente A. Se ele for positivo, nós teremos uma concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, nós teremos uma concavidade voltada para baixo. Beleza? A gente também consegue deduzir algumas coisinhas a partir do delta. O que acontece? Quando o meu delta for positivo, vai acontecer com a gente aqui, ó, o que está mostrando aqui nesses dois últimos aqui, perdão. Nesses dois últimos aqui, ó, que é delta positivo, a gente vai ter duas raízes, ou seja, a parábola vai vir e vai voltar no eixo x, ela vai cruzar o eixo x duas vezes. É isso que significa ter as minhas duas raízes. Aqui, ó, agora, quando nós temos aqui o delta igual a zero, é porque a gente vai ter uma raiz só. Então, vai ser essa do meio aqui, ó, em que a minha parábola só vai tocar o eixo x uma vez. Só teremos uma raiz. E aqui, nas primeiras aqui, é quando o meu delta é negativo. Meu delta é negativo, então a gente não vai ter raízes, ou seja, a minha parábola não vai tocar o meu eixo x, tá bom? De toda forma, a função de segundo grau, a gente consegue desenhar o gráfico dela normalmente, mesmo ela tendo raízes ou não, delta negativo, positivo, o gráfico vai sempre existir. O que não vai existir real, né, na minha reta real, vão ser as minhas raízes, que são esses dois pontos, ou um ponto onde minha parábola toca o eixo x, né, se o meu delta for negativo. Vamos fazer o passo a passo aqui. Primeiro, que é definir a concavidade, né? Observando o coeficiente. Então, você vai observar o coeficiente e vai falar, não, então eu já compreendi que a minha função vai ter o gráfico voltado para cima. Não, vai ter a parábola voltada para baixo. Você já compreende isso. Depois disso, você define o primeiro ponto aí da sua parábola, que é o ponto 0 em x e c em y. C é aquele coeficiente que não está acompanhado de x, é a minha constante, a minha parte sozinha. Esse ponto vai existir para qualquer função de segundo grau. Esse pontinho aí, esse ponto lá no meu gráfico, formado por 0 em x e c em y, vai existir para qualquer gráfico de parábola. Terceiro passo, se possível, calcular as raízes da função, que são pontos onde a parábola intercepta o eixo x. São aqueles dois pontos que a gente já aprendeu a calcular as raízes através de delta e bhaskara. Só que nem sempre as raízes vão ser possíveis, né, de encontrar, igual a gente falou lá. Se o delta der negativo, as minhas raízes não são reais, nós não vamos ter valores de raiz real. Então, nós não conseguiremos marcar esses pontos no gráfico. Então, por isso que está aí, se possível. Se possível, você vai calcular as raízes, né? E vai colocar os dois pontos lá das minhas raízes. As minhas raízes, você pode ver que para a gente encontrar a raiz da função, a gente não tem que igualar a zero e fazer delta e bhaskara. Então, se eu estou igualando a minha função a zero, significa que y vale zero. Então, os dois pontos que a gente tem a raiz da função, pessoal, essas duas raízes, você vai encontrar valores de x, os dois valores são valores de x, né? Se forem dois ou se for um só, eles serão valores de x e y sempre será zero. Nos pontos de raiz, y é sempre zero, tá bom? Agora vamos lá. Quarto passo, encontrar as coordenadas do vértice da parábola. Observe aqui nessa figura aí, galera. Nós temos aí, ó, a minha parábola de exemplo aqui, e eu tenho aqui, ó, o meu ponto mínimo, tá vendo aqui, ó, esse aqui é a concavidade voltada para cima. Essa ponta da parábola, ele é o meu vértice.
Então, nós temos, aqui a gente vai ter um ponto, né, que ele vai ter coordenadas, ele vai ter um valor em y e ele vai ter um valor em x. Então, para a gente conseguir fazer o gráfico com maior exatidão, a gente precisa encontrar o vértice dessa parábola. Como que a gente encontra o vértice? A gente tem as devidas coordenadas. O vértice ele vai ter uma coordenada em x e uma coordenada em y. Como que a gente encontra essa coordenada? Como que a gente vai encontrar esse valor de x ou esse valor de y? São essas formulazinhas aqui. Nós temos essa fórmula aqui. Primeiro, a coordenada x aqui, né? Nós teremos que o meu x vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, você vai pegar o coeficiente b, vai colocar um sinal de negativo antes dele e dividir sobre 2 vezes o coeficiente a. O y vértice é a seguinte forma, menos delta sobre 4a. Você vai calcular o valor de delta, vai colocar um valor de negativo antes aí e vai dividir por 4 vezes o coeficiente a. E para facilitar a nossa vida, para o gráfico ficar mais completo, a gente pega alguns outros pontos. Como que a gente encontra esses pontos? Joga alguns valores possíveis de x e encontra suas correspondências em y para a gente marcar um gráfico mais exato, mais arrumadinho. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui, ó. Vamos seguir essa sequência desse exemplo 1. Exemplo 1. Construa o gráfico da função do segundo grau y igual a 2x ao quadrado menos 6x. A gente já pode observar aí que é uma função incompleta, né? Nós não temos a parte c nela aí, tá bom? O primeiro passo, né, é observar a concavidade da parábola. A gente observa de acordo com os nossos coeficientes, né? Primeiro, né, de acordo com o nosso coeficiente a, a gente observa essa concavidade da parábola. Mas vamos reconhecer todos os coeficientes aí. Nessa função aí, nós temos que o coeficiente a vale 2, o coeficiente b vale menos 6 e o coeficiente c não existe, vale 0. Então, observando lá o coeficiente A positivo, 2, a concavidade vai ser voltada para cima, ok? Nós já sabemos que a concavidade vai ser voltada para cima. Os nossos pontos têm que representar isso, vão representar essa parábola voltada para cima. Segundo, um dos pontos dessa parábola, que podemos representar pela letra A, ele está chamando o primeiro ponto de A, é dado pelo coeficiente C. Então, lembre-se, o primeiro ponto é aquele que a gente consegue encontrar sempre, é aquele ponto onde a gente tem 0 em x e c em y. Então, nesse caso, se o meu c vale 0, nós já sabemos que um dos pontos que a gente pode encontrar aí é 0, 0. Calcular as raízes da função. O que ele fez? Pegou o delta b ao quadrado menos 4ac. Então, no lugar de b colocou menos 6, no lugar de a colocou 2, no lugar de c colocou 0. E ficamos aqui, ó. Aqui ficou tudo multiplicado por 0, deu 0. Então, menos 6 ao quadrado deu 36. Então, meu delta valendo 36. Minha formulazinha de Bhaskara é essa aqui, ó. Menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Menos, não esqueça, sempre que for substituir um número negativo, coloque entre parênteses. E não se esqueça que esse menos aqui é da fórmula. Menos o valor de b, que é menos 6, mais ou menos a raiz de 36, que é o meu delta, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 2. Então, nós temos aqui, ó, que o meu x vai ser 6 mais ou menos 6 dividido por 4. O x', que é o primeiro x, ou x' ou x1, ele vai ser usando o sinal positivo. Então, teremos 6 mais 6, 12, dividido por 4, que vai dar 3. O x duas linhas, ou x2, ele vai ser usando o sinal negativo. Então, ficaremos com 6 menos 6, que vai dar 0, dividido por 4, 0 também. Então, já temos aí as nossas raízes. Continuando aí, o próximo passo, calcular o vértice dessa parábola. Então, primeiro, nós temos que encontrar a coordenada em x, né, desse vértice. Começamos aqui, ó, menos b sobre 2a. O b valia menos 6, então ficou menos 6 sobre 2 vezes 2, que é 4. A minha coordenada do x aqui, do vértice, é 6 dividido por 4, que vai dar 1,5. Da mesma forma, temos aqui, ó, o y vértice é menos delta sobre 4a. A gente já tinha até calculado, né, o delta no passo anterior, que deu 36. Então, nós temos aqui menos 36 sobre 8, que vai dar menos 4,5, segundo o nosso cálculo aqui, né?
Então, a coordenada do vértice é 1,5 em x e menos 4,5 em y. Continuando, encontrar alguns pontos aleatórios para minha função, para preencher de forma mais fácil. O primeiro, eu vou jogar valores de x, né? Para encontrar esses pontos, a gente tem que usar valores de x. Neste caso aqui, ele usou os valores de x aqui, ó. 1 e 2. Aqui eu estou tampando aqui na frente, mas eu vou arrumar aqui agora. Agora sim. Então, a gente colocou dois valores de x possíveis aí. A gente colocou x valendo 1 e x valendo 2. E encontrou para cada um desses valores o valor de y correspondente para a gente fazer um ponto e marcar lá no nosso plano cartesiano. Então, primeiro, com x valendo 1, a gente pegou a nossa função. Isso aqui é a nossa função. Y igual a 2x² menos 6x. No lugar de x, a gente vai colocar 1 e vai encontrar quanto que vai ser o y correspondente. Foi lá, colocamos 2 vezes 1 ao quadrado menos 6 vezes 1. 1 ao quadrado vai dar 1, 6 vezes 1 vai dar 6. Então, 2 vezes 1 vai dar 2, teremos aqui 2 menos 6, então meu y vai ser menos 4. Agora, para o x valendo 2, teremos aqui, ó, y igual a 2x ao quadrado menos 6x. Substituindo agora, no lugar de x, o valor 2, teremos aqui, ó, 2 vezes 2 ao quadrado menos 6 vezes 2. Então, 2 vezes 4 menos 12, que aqui nós teremos 2 ao quadrado 4, 6 vezes 2, 12. 2 vezes 4 vai dar 8, menos 12, meu y vai dar menos 4. Então, nós fizemos aqui, nós encontramos dois pares ordenados, que ele chamou de B e de C. Então, esse primeiro aqui, o x valia 1 e o y valia menos 4. Para o segundo, o x valia 2 e o y também, coincidentemente, menos 4. Agora, é só a gente montar o gráfico de acordo com os pontos. Nós temos aqui, ó, as minhas raízes, né? O meu primeiro ponto A aqui, gente, ó, é aquele 0 e 0, que a gente marcou de 0 e C. Ele, coincidentemente, também foi uma das raízes. Lembra lá que uma das raízes deu 0? Então, ele também é uma das minhas raízes. A minha outra raiz, vamos voltar aqui, ó, só para a gente lembrar. A minha outra raiz foi 3, né? Então, 3 e 0. Por isso que marcou aqui nesse ponto D, 3 em x, 0 em y. São as minhas duas raízes. Agora, a gente veio aqui, ó. Meu ponto B e meu ponto C foram esses aqui anteriores. Então, era x valendo 1, olha lá. Aqui o x valia 1, tá vendo? E o y valia menos 4. Esse foi o meu ponto B. O outro, nós tínhamos x valendo 2 e y valendo menos 4. Então, pegamos aqui, ó, 2 e menos 4, para marcar os pontos B e C. E o meu vértice era 1,5 em x, então pegou aqui, ó, entre o 1 e o 2, temos o 1,5. Viemos aqui, ó, até o 4,5, 4,5 que está aqui, e marcamos o ponto. Aí, depois é só a gente vir fazendo o nosso desenho da nossa parábola. Vamos fazer junto aqui, então, o exemplo número 2. Construa o gráfico da função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeiro, já vou escrever para vocês aqui os coeficientes. Teremos que o coeficiente A vale 1. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. O coeficiente B vai valer menos 5. E o coeficiente C vai valer 6, positivo, certo? A gente já consegue dizer aqui que a minha concavidade vai ser voltada para cima. Nós já sabemos isso. Por que é voltada para cima? Porque meu A é positivo. O que mais? Nosso primeiro passo é encontrar o ponto 0 e C, que é o ponto que vai existir para qualquer parábola. Então, neste caso aqui, vai ser que ponto esse ponto 0C? Vai ser o ponto 0 em x, e quem quer ser? 6. 6 em y. Então, esse ponto aqui é o primeiro ponto que a gente vai marcar lá. Vamos chamar ele de A aqui, o primeiro que a gente fez. Beleza? O segundo passo
encontrar as raízes dessa função. Então, vamos lá. O segundo passo são as minhas raízes. Primeiro passo para encontrar as raízes é calcular o delta. Vamos lá. Meu delta é igual ao b, que é menos 5, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, nós teremos aqui, ó, delta vai ser igual a 25, menos 4 vezes 6 aqui vai dar 24. 25 menos 24. Teremos aqui, então, que o meu delta vai ser igual a 1. Vamos lá. Calculando aqui o restante das minhas raízes aqui, ó. Meu x vai ser igual a menos b, então, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 1, né? Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, teremos aqui que meu x vai valer 5 positivo, mais ou menos 1, que a raiz de 1 é 1, dividido por 2. Então, nós vamos ter o x1 e o x2. O meu x1 aqui vai ser 5 mais 1. Vamos usar sempre o mais primeiro. Então, vamos ter 6 dividido por 2. Então, 6 dividido por 2, teremos que o meu x1 vai ser 3. E o meu x2, ficou parecendo 1 aqui, x2, vai ser 5 menos 1, que dá 4, dividido por 2, que vai dar 2. Então, as minhas duas raízes aqui, outros 2 pontos para a gente colocar aqui no nosso gráfico também, vou até colocar de outra cor. Vou colocar aqui, ó, o meu ponto B, que é a minha primeira raiz. Nós temos 3 em x e 0 em y. Meu ponto C, que é a minha segunda raiz, nós temos 2 em x e 0 em y. Ok? Sempre as minhas raízes vão ser o 0 em y, tá bom? Continuando agora. O nosso terceiro passo é encontrar as coordenadas do vértice. Então, a gente tem que achar o x-vértice, que é menos b sobre 2a, e temos que achar também o y-vértice, que é menos delta sobre 4a. Vamos substituir aqui agora, então. O meu x-vértice vai valer menos o menos 5, que é o meu valor de b, dividido, ô feiura, dividido por 2 vezes 1, certo? Então, o meu x-vértice aqui vai valer 5 positivo, dividido por 2, que é igual a 2,5. Temos uma coordenada aqui já. Meu y-vértice vai valer aqui, y-vértice, menos o valor de delta, ou seja, menos 1, sobre 4 vezes a. 4 vezes 1, certo? Então, nós teremos aqui que o meu y-vértice vai ser igual a menos 1 sobre 4. É isso aí, menos 1/4. Então, esse ponto aqui, ó, nós já tínhamos o A aqui, vou até passar de azulzinho aqui em cima. O meu ponto A, ponto B, ponto C, esse aqui é o meu ponto D. Meu vértice vai ser meu ponto D. A gente vai ter 2,5 em x, menos 1/4, a gente pode colocar aqui, ó, é menos 0,25, né, 1/4. Então, a gente vai ter menos 0,25 em y. Esse vai ser o meu vértice. E para a gente conseguir fazer a parábola mais bonitinha, né, para a gente conseguir compreender aí, vamos jogar outros valores também, para a gente encontrar mais pontos aí do meu gráfico. Para ficar um negócio mais bonitinho, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um número que seja maior do que a minha maior raiz. A minha maior raiz aqui é 3, né? Então, eu vou pegar aqui o primeiro número, vou colocar aqui 4, x igual a 4. E vou pegar um número menor do que a minha menor raiz. A menor raiz é 2, então eu vou colocar 1. Vou colocar para x valendo 1. X igual a 1. Agora, vamos calcular, de acordo com a minha função aqui, ó.
O x valendo 4, a gente vai ter, ó, 4 ao quadrado menos 5x, 5 vezes 4, perdão, porque o x vale 4, mais 6. Isso aqui vai ser igual ao meu y. Então, nós teremos aqui, ó, 16 menos 20 mais 6, que vai ser igual ao meu y. Então, 16 menos 20 vai ficar menos 4, né? Menos 4 mais 6 vai dar 2. Então, 2 igual a y. Vamos para cá. No lugar de x aqui, a gente vai colocar 1 agora. Então, vamos ter 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. É igual ao meu y, desse par ordenado aqui agora. Então, 1 ao quadrado vai dar o próprio 1. 5 vezes 1 é o próprio 5. Mais 6 é igual a y. Então, 1 menos 5 vai dar menos 4. E menos 4 mais 6 vai dar 2 também, ó. Vai dar 2. Então, para a gente montar o gráfico de uma forma mais legal agora. Vamos lá, vou pegar o azulzinho agora de novo para a gente escrever esse ponto. Vou colocar aqui esse aqui como ponto E. Ele é o ponto que a gente tem 4 em x. Olha lá, eu joguei 4 no lugar de x, então a gente tem 4 em x. E y deu 2. Esse ponto aqui, Fzinho aqui, nós teremos 1 em x e 2 em y. Agora vamos juntos montar esse gráfico, pessoal. A gente vai voltando ali lá em cima para conferir os números. Mas vamos lá montar esse gráfico. Vamos fazer o nosso plano aqui. Vamos lá. Então, se o y, aqui nós temos o eixo y, aqui nós temos o eixo x. O x valia 0 no primeiro ponto, ponto A aqui, ó. X valia 0, y valia 6. Então, vou pegar em cima do eixo y, já que nós não temos valor de x, né? X vai ser aqui no rumo do 0. E vamos marcar o número 6, ponto 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui 6. Esse daqui vai ser o nosso primeiro pontinho que a gente vai marcar aqui. Vamos lá. Próximo ponto, ponto B, que é a primeira raiz. É 3 em x e 0 em y. Então, vamos marcar aqui, ó. 1, 2, 3. Nós temos um pontinho aqui, ó. Aqui é onde nós temos valendo 3. E a outra raiz, 2 e 0. Então, a gente vai ter um ponto aqui em 2 também. Vou dar um zoom aqui, ó. Pensa num gráfico massa que vai ficar agora. Agora vai ficar top. Então, vamos lá. Tendo esses dois pontos marcados aí. O ponto D aqui, galerinha, era o meu vértice, né? Que fica bem no 2,5, que é entre esses dois aqui, né? E fica no menos 0,25. Então, tipo, é 1/4 desse pedacinho aqui, ó. Ele tá tipo aqui, ó. Bem aqui. Esse daqui é o meu ponto D. Eu vou colocar as letrinhas aqui, ó, em verde. Esse daqui é o meu ponto A. Esse daqui, esse 3 aqui é o ponto B. Esse daqui é o ponto C. E esse daqui é o ponto D, que representa o vértice, né? O que mais que a gente tem aí? A gente tem os pontos E e F, que estão aqui, ó. A gente fez aqui do lado. Então, o meu ponto era 4 e 2 e o ponto F era 1 e 2. Então, vamos lá, marcar no gráfico. Teremos aqui 1, meu 1 está aqui, e 2 em Y. Então, se o meu 1 está aqui, nós vamos chegar aqui, fazer aqui, ó, e chegar no 2, para marcar um ponto, certo? Aqui nós temos 2 em Y, e aqui nós temos 1. E vamos ter também 4 junto com 2. Vamos pegar aqui, ó, o 4 na mesma linha do 2 aqui. Nós vamos ter o par ordenado de 4 com 2 também. 4 aqui.
Agora nós já marcamos todos os nossos pontinhos aqui. Deixa eu ajeitar essa boletinha aqui para nós. O que a gente precisa fazer agora? Desenhar a nossa parábola. Vamos lá, vamos ver se eu vou matar esse negócio aqui. Nós teremos aqui, ó. Meu Jesus, que tortura. Eita, nós. Vamos lá, vamos desenhar, que vai dar, hein? Vai dar. Vai dar bom, vai dar bom. Aê, minha gente, parabéns pro desenho aqui, ó. Esse vai ser o esquema dessa parábola aí, massa demais. Deixa eu ajeitar isso aqui. Massa demais. Montamos o nosso gráfico aí. Ok? Vou tirar o zoom aqui para vocês observarem melhor. Então, esse é o nosso gráfico, segundo o nosso passo a passo todinho aqui que a gente fez, ó. A gente só marcou os pontos no plano cartesiano e fez a nossa parábola, tá bom? Nossa aula termina por aqui. Dúvidas, vocês me contatam no grupo, vocês já sabem disso. Ou qualquer coisa, comenta aí que a gente tá aí sempre. Tchau, tchau.